Voltamos, queridos. Eu estou aqui agora no estúdio com 4 pessoas bastante ligadas à temática da obesidade. Dr. Marcelo Protásio, que é médico especialista em cirurgia digestiva e bariátrica, mestrando em cirurgia bariátrica pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado, em São Paulo, não é isso? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Fique à vontade do microfone. Não morde não, doutor. Obrigado. Viu? Mais complicado é a bariátrica, posso garantir isso, viu? Andréa Fraga, que é nutricionista. Por favor, André, o microfone também. Fique à vontade, pode puxar. Ele é totalmente sem opinião própria, a gente conduz. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada. Thais Lopes, que é psicóloga. Eu vou votar a Andréa Fraga, que é nutricionista, com pós-graduação em nutrição esportiva, bases nutricionais da atividade física pela Gama Filho, especialista em suplementação no exercício, especialista em emagrecimento. É por isso que você é assim magrinha? Ajuda bastante, né? A gente tenta, né? Muito bem. Thais Lopes, psicóloga, pós-graduada em terapia cognitiva, cognitivo-comportamental pelo IMEA Sergipe, com especialização em transtornos alimentares e obesidade pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Significa o que é FMUSP? Faculdade de Medicina Faculdade de Medicina da USP, né? Ok. E membro da associação a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e Tiago Neri, que é um dos profissionais da área de educação física mais conhecidos do Estado, que é educador físico, graduado em educação física pelo NIT, especialista em lesões e doenças musculoesqueléticas. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Denison. Boa tarde, ouvintes. Já tinham estado aqui já no nosso estúdio na CBN em algum momento? Não? Pode aproximar-se. Você e Thiago, doutor, fiquem mais juntos aí, viu? O calor humano nos faz bem, viu? Quebremos o protocolo, fiquem à vontade. Eu vou fazer perguntas iniciais, mas fiquem à vontade para interferir, cooperar com o outro. Basta levantar, o outro para, você entra e nós vamos trocando uma ideia salutar sobre esse assunto, né? O século XXI, ele tem cobrado das pessoas a chamada estética perfeita. Corpos perfeitos, né? A condução física perfeita, caras perfeitas, pele perfeita. Essa cobrança, ela tem chegado também a esse campo de uma doença, posso chamar assim, doutor? A obesidade, né? Pode, com certeza. Posso, né? Pode. Que é a obesidade que nos preocupa. Segundo pesquisas, o Brasil já está com elevado índice de pessoa no processo da obesidade. Quais são esses aspectos e o que preocupa a todos vocês que trabalham com essa área? Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, querido. O que nos chama mais atenção é que, muito mais do que estética, a obesidade deve ser vista como uma doença, e inúmeras condições mórbidas estão associadas à obesidade. Mais de 160 comorbidades estão associadas à situação da obesidade. E hoje o que a gente bate mais na tecla do paciente que nos procura é que estética é importante, claro, mas é importante você saber que o combate à obesidade é visando muito mais além disso. Muito mais do que a estética. É visando uma vida saudável, qualidade de vida, controle de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, que é o colesterol alto, diabetes, doença do refluxo, insuficiência venosa, varizes, doença hemorroidária, transtorno de ansiedade, depressão, cânceres. Deus. Existem 13 neoplasias associadas com obesidade. Então, por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença séria e deve ser controlada. A gente tem que tratar a obesidade como uma doença. E o nosso objetivo é esse. De que maneira nós podemos conceituar uma pessoa como obesa? Qual é o parâmetro? Eu tenho visto nas redes sociais algumas celebridades, inclusive algumas amigas, dizendo assim: aceite as gordinhas elas são bem-vindas. E você olha, não são somente mulheres gordinhas, né? Você averigua que são pessoas que estão realmente com sobrepeso. Por um lado, há uma pressão horrível de que elas têm que emagrecer. E aí, por questão de saúde, questões ligadas à questão da estética, o mercado cobra isso, enfim. E por outro, a teoria de que as gordas devem ser aceitas. Eu coloquei no feminino porque a cobrança com a mulher sempre é maior, né? A mulher sofre muito na sociedade que pede a perfeição dela. Diante disso, o que podemos considerar a gordinha, ok? E em que ponto se pode considerar esta mulher, e agora eu amplio, este homem obesos? Eu acho que
Segundo a Organização Mundial, na verdade, tem um conceito para definir a obesidade baseado no conceito de IMC, que na maior parte dos casos, esse conceito é válido, que é baseado por peso pela altura ao quadrado, e é considerado obeso acima de 30, esse IMC, tá? Eu vejo pela rede social, o pessoal realmente fazendo essa apologia, esse incentivo, algumas vezes, a pessoa gordinha como se ela fosse saudável, e na verdade a gente tem que separar as coisas, né? Obesidade é uma doença, e a gente não deve incentivar essa doença. E então, a mesma pessoa sendo obesa, mesmo ela não tendo nos exames clínicos alguma alteração clínica, ela já tem mais chances de ter uma doença. Além disso, também tem mais chances de ter uma artrose, né, um problema de coluna, de sono. Então, é uma coisa totalmente diferente. Então, ser obesa não é saudável. Tá? Não existe a possibilidade de este conceito coadunarse. Não tem como. Não. Não. Da mesma forma que também não significa que a pessoa que tem IMC normal significa que ela é saudável. Aí né? você nos deixa confusos, doutora. Não, porque assim, o conceito... O que é saudável, então? Então, tá. O conceito de saudável vai muito além da questão estética. Certo. Tá? O IMC é um parâmetro apenas. Eu tenho uma intervenção. Vamos lá agora. Suponhamos que a pessoa com... É tão constrangedor falar gordinho, gordo. A gente fica até... Não, eu digo no aspecto da comunicação, porque a gente acaba ampliando um conceito que é meio distorcido e que as pessoas se pegam a ele para gerar outros tipos de preconceitos. Então eu vou pedir licença às pessoas para falar algumas vezes a palavra obeso, gordinha ou gordinho, sem demérito no campo semântico da palavra, ok? Então vamos lá. Suponhamos que uma pessoa com um peso acima do normal, tá? Ou uma mulher ou um homem estejam com a gordura um pouco mais... O IMC, um pouco mais presente, ok? O IMC acima de... que a gente considera acima como do normal. Sobrepeso 24,9. 24,9, é isso? Vamos lá. Então, visivelmente a pessoa está acima do peso. Ela faz exames. Ok. Ok? E eu já ouvi, inclusive, algumas colocações de artistas dizendo, olha, eu estou com um peso acima do normal, mas eu fiz exames e estou saudável. Essa fala que a gente tem que tentar explicar melhor para o ouvinte. E uma pessoa magra, ok? Com IMC, né? Isso. Normal, abaixo de 24,9, foi isso? Isso. 24,9, também lá com o exame em dia. Perfeito? Pronto. Ambos são saudáveis ou são saudáveis sim até... E aí a senhora completa. Na verdade, assim, o excesso de peso, a pessoa que é obesa, ela já tem tendência a já ter outros tipos de doenças, né? Já tem um funcionamento do corpo anormal. Certo. Né? Além disso, normalmente a pessoa que está obesa, normalmente o PCR, que é um tipo de exame, ela já pode dar alguma coisa de alterado. Mas vamos supor que isso não aconteça. Eu já ouvi declarações de pessoas assim, bem cheinhas, falar, eu fiz o exame, estou totalmente... Uma delas, inclusive, é a própria Preta Gil. Entendeu? Que cansou de lutar contra a balança, que fez a cirurgia abdominal, que tirou, que fez lipoaspiração, lipoaspirou a alma, voltou. E ela disse que não quer mais agora, que ela se assume gordinha. E realmente ela tem ficado cada vez mais gordinha. Mas a gente tem que ver também que é outro conceito que é diferente. Sim. Quando a gente analisa IMC, a gente analisa apenas peso seco. É o peso na balança. Tá? Certo. A menor parte da população, principalmente os atletas, ele tem um peso mais denso porque ele tem muita musculatura. Perfeito. Então, normalmente... É o caso de Dr. Thiago, aqui presente. Pode ser que ele tenha um IMC alto. Mete inveja em todo mundo. Exatamente, porque ele tem muito músculo. Então, o músculo pesa, né? Então, é diferente. Tem que ter essa... Tem que ter essa sensibilidade, Perfeito. Mas que não é a maior parte da população. A gente está falando aí do restante da população. Eu ainda vou bater na tecla com a senhora, tá? Porque a senhora nutricionista vai sofrer na minha mão por hora, não depois eu problema. volto para os doutores, os educadores e psicólogos. De fato,
Toda pessoa que vai colocar, eu vou agora ser bem sintético, assim, no aspecto do raciocínio para o ouvinte ou para o nosso facebookiano, né? Parece outra galáxia, facebookiano, mas eles estão aí, né? Então, a pessoa coloca a calça e fala, opa, está sobrando, opa, estou realmente aumentando, né? E ela sabe que aquilo não advém de educação, não advém de uma educação física, não advém de um esporte. Ela anda comendo de maneira equivocada, né? Doces, sorvetes, iolos, tudo que é gostoso. Né? Vamos, né? Não necessariamente. Doutora, olha, comparar um brócolis a ovo maltinha de matar, doutora. Concordo com você. Não, mas assim, eu acredito que bons hábitos não significa que você não possa saber doutora, fazer exceção. Eu brinquei. Eu digo aquele que é viciado, né? Em passar ali naquela loja de sanduíches, né? Enfim, e comer muito. E realmente nós sabemos que esse excesso ele não vai fazer bem. Mas a pessoa está ansiosa. Já vou entrar na senhora. Aí que tá. Na doutora, vou lá, não fale não, doutora Thaís Lopes, né? Aí a pessoa está ansiosa, doutora, e começa a comer. Ou está alegre demais e começa a comer, né? Uma coisa ou outra. E ela percebe que alterou esse peso. Ela não pode levar na mentalidade dela que, mesmo fazendo os exames, perfeito, e esses exames estão dados dentro de probabilidades normais, ela não pode intensificar esse hábito, porque em algum momento ela terá problemas de saúde? Sim. Entendeu agora a minha pergunta? E aí? Entendi, mas aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, você falou pra mim muitas vezes a parte excessiva. Ela tá comendo excessivamente. Então, quando você tá em desequilíbrio, você precisa investigar o que é que tá causando esse desequilíbrio. Tá? Sim. Eu entendo que a gente tá numa cultura que a gente sempre teve a comida pra muitas coisas. Se tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. E aí, Thaís vai falar da parte dela já, como ela encara isso. Essa ansiedade, né, doutora? Mas aí já você percebe que teve uma disfunção de alguma forma. E em não tendo? A senhora vai sofrer na minha mão, doutora. Tá, não tendo. Você tá dizendo que ela não come excessivamente. A pessoa está normal e foi crescendo. Porque criança gordinha é sempre mais linda do que a magrinha, né? Agora tá, mas como é que a pessoa vai ter um excesso de... Vamos supor, na minha conceito, a pessoa que é saudável é aquela que tem como base a alimentação na forma in natura, o mínimo de alimento processado, ou seja, ela come tudo que veio da natureza. Certo. Seja, então, raízes, tudo que você compra na feira ou no açougue. Ou seja, você não come industrializado com frequência no seu hábito, no seu dia a dia. Sim. Você não tem o hábito de comer muito açúcar, de você não comer muito biscoitinho. Então, você está me dizendo que a pessoa acabou engordando pelo fato de comer muita raiz e comida de verdade. Isso normalmente não acontece. Não falei isso. E como foi que ela engordou, então? Não é questão de comer raízes, enfim. E não como foi isso, que ela não. teve esse ganho? Que ela não tenha a característica de ansiedade. Digamos que ela seja uma boa comedora ou comelona, porque ela cresceu com esse hábito, independentemente de patologias psicológicas. Tá, mas aí... Existem pessoas assim. Concordo, mas aí você está me dizendo que o fato da... Aí vem a questão no meu conceito, é a mudança da globalização, pelo fato do mundo ser obesogênico. Perfeito. No meu conceito realmente a gente foi criado no mundo que a gente está rodeado a comida a todos os lados. Então, se eu estou na farmácia, eu tenho comida, se eu estou no posto, eu tenho comida, e é de péssima qualidade. Perfeito. Oi, Denison, boa tarde. Fique à vontade para interagir. O senhor, eu pego já para falar sobre a questão aí da bariátrica, que eu tenho perguntas importantíssimas. Eu quero saber se são lendas urbanas ou elas têm a ver realmente, Com viu? certeza. Aí o senhor se prepara. Vai preparando. Você e doutor Tiago aí, tá? Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, querida. Veja bem, do ponto de vista psicológico, a gente também precisa lembrar que a obesidade é uma doença crônica de multifatoriedades. Então, assim, uma coisa que eu vejo bastante no consultório é a questão da cultura da família, o que a gente vem de berço aprendendo e de que forma isso pode interferir na nossa forma de lidar com o próprio corpo, lidar com a alimentação. Uma frase que é muito brasileira, infelizmente, é aquela história de a gente, enquanto é criança, a gente escuta da mãe, do pai, enfim... Meu filho, se você botar muita comida no prato, você vai ter que comer, porque desperdício é pecado. Pronto, viu? Qual é o problema? A criança não está ansiosa, ela está sendo forçada a comer, porque comida não se desperdiça. Tem todo o processo histórico aí, né, de fome do Brasil e tal. Então, assim, qual é a repercussão disso ao longo da nossa vida? É que quando a gente fica com essa crença estabelecida
pra gente, a criança normalmente ela sabe o momento de parar de comer, ela recusa, ela empurra a mão da mãe, né? Ela vira o rosto, ela sabe o momento de parar de comer. Porém, quando a gente escuta essas frases, desperdício é pecado, a gente vai ensinando desde a criança, a pequenininha, já a comer em excesso, né? Então, qual seria a frase mais adequada, que eu também recomendo isso aos meus clientes? Meu filho, bote menos comida no prato. Se ainda tiver um pouquinho de fome, você coloca um pouquinho a mais. Exatamente. Porque você já estimulou na criança desde pequena que ela tenha consciência do próprio corpo, das próprias necessidades. Qual é o problema quando a gente se torna adulto, ainda com essa crença fixada, enraizada em nós? A gente vai numa pizzaria. Todo o grupo já comeu, tá todo mundo satisfeito. Sobrou 2, 3 fatias na mesa, o que faz? Tem que comer as 2 fatias, né? Então, não deixa, né? É um absurdo isso. Então, qual seria a alternativa? Por que não levar para casa? Por que não dar para alguém faminto na rua? Exato. Então, assim, a gente tem que desconstruir essas crenças. Esse é um dos papéis da psicologia na obesidade. Uma outra coisa que a gente vem percebendo bastante também como as emoções, as frustrações fazem com que a gente mude o nosso comportamento alimentar, seja comendo mais ou menos. Além disso, interferindo também no nosso humor, de ficarmos mais irritadiços, mais deprimidos muitas vezes. Ou mais felizes, né? Pois é. Mas então, qual é o... É menos comum comer muito porque está muito feliz? Não. E aí eu vou abrir já um parênteses para a gente falar um pouquinho de compulsão alimentar. Sim. Né? Porque eu acho um aspecto que a gente não pode deixar de falar. A questão da compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico, é uma doença que precisa de tratamento multidisciplinar também. Então, assim, quem tem compulsão alimentar é diferente de quem tem um apetite elevado, né? Que tem o desejo de comer em maior quantidade ou que tem fome. Então, qual é essa diferença principal que o ouvinte precisa saber? Fome a gente tem uma reação do corpo. Então, eu tenho um sintomazinho, uma dorzinha de cabeça, a barriga roncando, enfim, dentre outros sintomas. O corpo vai sinalizando. Isso. E quando é fome, normalmente a gente não tem um alimento específico. O que vier na frente a gente come. Não tem essa, não. Não seleciona biscoito, né? Não seleciona, exatamente. Melhor não tê-los em casa. Qual a diferença, então, da fome para o apetite? O apetite é o desejo. Então, geralmente a gente está com vontade de comer alguma coisa e é alguma coisa específica, né? E aí, para quem geralmente tem emoções intensas de felicidade ou de tristeza, frustração, vem também como uma compensação. Eu tive um dia hoje difícil. Eu vou sair do meu trabalho, eu não quero comer o restinho do almoço, eu quero me presentear com essa comida. Então, vai lá no fast food, não é assim, panturra de comida e volta felizinho para casa. Então, assim, são as recompensas também emocionais que a gente tem através da comida. E, resumindo a história, qual é a grande diferença de quem é um compulsivo alimentar? Um compulsivo alimentar, ele tem graus de variância, que vai de leve a extrema. Cite um pouco, esclareça mais essa variação aí. Perfeito, farei isso. Então, numa compulsão de leve a moderada, é aquela pessoa que ela come em grande quantidade, em um curto período de tempo, por pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Tem uma frequência. E quando a gente fala de comer muito, pode ser aquele comportamento beliscador, a pessoa que não para a boca, né? O dia inteiro fica comendo, fica lá futucando, lanchando. Né? Então, as mulheres frequentemente comem enquanto estão preparando o almoço da família e não se percebe, ao final do dia, qual foi a questão das calorias ingeridas. Então, ela não tem essa consciência de por que está ganhando peso. Perfeito. É a consciência de estou comendo pouco, não sei por que engordo. E aí, de uma compulsão que vai de grave a extrema. Nós vamos ao Repórter CBN e voltamos aí com esta gradação. Estou aqui com o tema obesidade, não saia daí. Ok, voltamos, queridos ouvintes, com o Estúdio CBN. Com a fala, a temática, aliás, obesidade. E antes de o Repórter CBN entrar, a doutora Thaís falava sobre os graus, né? Isso. Por favor, doutora. Então, continuando a questão da compulsão alimentar. Como eu vinha falando, na compulsão leve a moderada, se configura principalmente o paciente beliscador, aquele que come várias vezes ao longo do dia. E na compulsão de moderada a grave, a gente já percebe que é uma pessoa que pode chegar a comer alimentos estragados, que pode comer em uma sentada de meia hora 14.000 calorias, que isso representa
todas as alimentações referentes a uma semana. Então, assim, a gente precisa desmistificar que o compulsivo alimentar, porque parece que é uma palavra que está na moda. Todo mundo está achando que está compulsivo. É comum se não é encontrar assim. um compulsivo alimentar? Veja, se a gente for focar no público obeso, somente 30% dos obesos é que tem uma compulsão alimentar. É muito, doutora, né? Um número bem... Porém, isso me assusta um pouco como a população vem tratando a questão da compulsão de forma leiga, Sim. né? E de forma, em alguns momentos, até irresponsável. Tem muita gente que tem um apetite aumentado, ou porque está ansiosa, enfim. E aí é outra questão. Todo mundo achando que está ansioso. Não é bem assim, certo? Mas eu não vou me alongar nesse Não, mas fica à vontade. Não tem... Qualquer contribuição vinda é fantástica, viu? E assim, na prática, finalizando a questão da compulsão, o que eu percebo muito, né? No consultório, que os pacientes compulsivos, eles comem mais em situações de emoções extremas, intensas. De muita alegria, muita felicidade, quando estão comemorando... tem o hábito também de comer escondido em casa, tem o hábito, às vezes, de comer noturno. Existe também uma pressão, né, que foi criada, e aí eu quereria que doutora Andréa falasse sobre isso. É um hábito criado de que a pessoa também que sai um pouco, entre aspas, da dieta, ela já é crucificada, né? Ou você tem que sair com uma cultura, e eu quero que o Thiago fale sobre isso, porque a educação física trabalha com isso. Olha, procura um nutricionista, e ambos trabalham de maneira, né, conjunta, em a pessoa sair com a sua marmitinha, né? E de um lado é bom, porque é uma educação alimentar, eu quero que vocês fiquem à vontade como profissionais para falar sobre, e por outro, há uma vergonha muito grande de as pessoas saírem, inclusive, para alguns lugares com a sua marmitinha e complementar com suco em um restaurante. A atriz Carolina Ferraz, ela faz isso há muitos e muitos anos. Ela leva a marmitinha dela para qualquer restaurante do Rio de São Paulo, feitinha de casa, se o restaurante não tiver o que ela está habitualizada a comer, e ela completa com o suco ou com aquilo que ela não tem ali pronto. Mas ela perdeu a vergonha, ela fala, levo mesmo e como aquilo que é saudável para mim. Fale sobre esse tipo de cultura, pressão ou não pressão. Pronto, vamos lá. Antes, deixa eu só definir um conceito que Fica eu acho que ficou um pouco confuso. Uma coisa, a gente falar em IMC, né? Que é um conceito em relação à definição de obesidade, de sobrepeso e pessoa com IMC normal. E outra coisa é imagem corporal. São conceitos totalmente diferentes. Quando eu falo imagem corporal, a gente não é obrigado a ter a imagem corporal de estereótipo, né? De ser igual a atriz fulano, ou ser uma Barbie, ter 10% de gordura, são coisas diferentes. Quando a gente estava conversando anteriormente, quando eu falei de IMC de obesidade, é um IMC classificado pela Organização Mundial de Saúde. Então, são conceitos totalmente diferentes, tá? Em relação a levar ou não marmita, na verdade, o que eu acho, antes de qualquer coisa, é a questão que nós somos indivíduos, nós somos seres únicos, né? Então, cada um tem uma fase específica, tem um objetivo específico, cada um tem suas limitações, tem um aprendizado no sentido de hábito alimentar construído na vivência diferente. Então, no consultório, a gente primeiro tenta ensinar o paciente, explicar detalhes sobre a alimentação, diminuir o consumo de alimento industrializado. O mais importante é que nada pode gerar uma doença. Eu vejo que, às vezes, a comida gera uma ansiedade pelo fato da questão, às vezes, a pessoa se isola, né? Então, eu não posso ir para lugar tal, porque meus amigos estão, e lá eu não tenho o que comer. Exato. Eu acho que o mais importante é você ter tranquilidade, você saber o que pedir. Hoje a gente tem, graças a Deus, tem muita oferta de alimentos, hoje está, né? Está mais democrático o processo, né? Então, a gente sabe o que pedir, e assim, não significa que você vai ter que saber, quando você não tem oportunidade, você dosar a quantidade, né? Comida, a gente não vive para comer, a gente tem que comer para viver, né? Então, a gente tem que saber muito bem essas quantidades. Então, eu acho que, dependendo se a pessoa, às vezes, tem um tipo de... Tem pessoas que têm uma alergia a glúten que, realmente, elas não podem comer na rua por causa de contaminação cruzada. Eu não sei qual é o caso da atriz, né? Ou especificamente... Não, é só questão mesmo de preocupação de boa alimentação, e ela se habituou a não comer fora,
né? Mas não é aí um é uma problema, questão não. dela. É uma questão dela. Mas que no meu caso, no consultório, Sim. é muito, um número não existe, é muito difícil isso acontecer, é muito pelo contrário. Meus pacientes viajam, e aí muitos deles até vão, às vezes, para fora, né? Ou vai para São Paulo, ou para os Estados Unidos, e eles sabem se comportar naquele lugar. Porque a gente vive em sociedade, então... E como você disse, hoje tem uma oferta muito grande, né? Também. O cardápio hoje está bem variado, né? É. A gente exagera, doutora, né? Ansiedade, extremos, gradações. As pessoas fogem daquilo que vocês orientam na área da nutrição e chegam ao sobrepeso. Eu agora vou para doutor Marcelo e para Thiago Neri, né? Primeiro passo é a quem se recomenda a cirurgia bariátrica? Quais são os requisitos para fazê-la? Pela classificação, que a Andrea já falou, do IMC, que é o índice de massa corpórea, quando a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado, e esse valor está acima de 35, associados com comorbidades são várias. Sim. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, insuficiência venosa, refluxo, todas essas doenças que estão associadas com a obesidade, dificuldade de sono, transtorno de ansiedade. Então, a partir desse momento, esse paciente, primeiramente, ele é indicado um tratamento clínico para ele, que pode ser utilizado medicação, que pode ser feita atividade física, é fundamental a atividade física e uma reeducação alimentar. E se por 2 anos ele não consegue, ele tem uma falha no tratamento clínico, está indicado para esse paciente o tratamento cirúrgico. E aí, neste cenário, quando o paciente tentou por 2 anos, não conseguiu, e o MC mantém-se acima de 35, todos os trabalhos, à luz da ciência, nos mostra que esse paciente se beneficia muito do tratamento cirúrgico comparado com o tratamento clínico. Exemplo, doutor Thiago Neri. Vou chamar todos os doutores hoje à tarde, viu? Tá? Porque todos estudam, então isso é bem relativo hoje no Brasil. Diga-me uma coisa, o doutor veio e fala a partir de 35% em relação à massa, já se recomenda se as atividades anteriores físicas elas não surtirem efeito. Em que caso, aí é sua área específica, elas podem não surtir efeito? Então, primeiro, a pessoa deve buscar uma atividade física com que ela sinta prazer, para que possa dessa maneira manter uma rotina e dar essa equilibrada, né, entre a ingestão calórica e o gasto calórico, evitando, consequentemente, a obesidade, né? Só que a obesidade, como já foi mencionado aqui, depende de vários fatores, né? Tem até fatores sociais, influenciam muito, porque às vezes, como você falou, Andréa, a pessoa sai, tem vergonha de levar marmita, mas ela tem que entender que o objetivo é dela, né? A questão da autorresponsabilidade. Não querer culpar os outros, a vida social, o namorado por ter essa... tentar desviar o objetivo dela, que no caso é o emagrecimento. Quando você percebe que tem um aluno, né, que está com o peso acima do recomendado, você estabelece um prazo de tratamento com ele, de trabalho, para averiguar se esse peso pode ser reduzido, e em não sendo, você mesmo já passa para a orientação junto com a nutricionista em relação à cirurgia? Exatamente. Primeiro eu tento trabalhar um pouco essa questão da mentalidade da pessoa, né, como Thaís falou, porque assim a pessoa tem que tentar constituir um hábito de vida mais saudável e descobrindo quais gatilhos levam ela a não cumprir o objetivo. Porque às vezes a pessoa gosta de comer doce, mas se não tiver o doce em casa, como você mencionou, né, aí não come doce. É só tentar eliminar esse gatilho que leva a não atingir o objetivo e tentar aproximar um gatilho mais saudável. No caso da atividade física, né, já deixar um tênis, uma roupa separada para não ter que gastar energia pensando no que vai treinar, no que vai fazer no outro dia, né? Mas caso não consiga concretizar esse hábito, a gente tenta indicar para outros profissionais mesmo. Diga-me uma coisa, qual foi o aluno que você já pegou com o sobrepeso mais complexo? Se você conseguiu reverter, né, trazê-lo para o peso normal, mudando hábitos junto com o nutricionista, alimentares, atividades físicas, e se ele conseguiu reduzir, né, e voltar ao padrão recomendável de saúde, né, e consequentemente estético também, vou colocar o estético no segundo plano, tá? Que é o que menos de fato interessa nesse aspecto, e algum que você talvez não tenha conseguido fazer esse processo de redução. Então, tem um grande amigo meu, né, Tarcísio, até Marcelo conhece também.
ele estava sentindo um pouco de dificuldade no dia a dia dele, né? Ia subir escada, ficava muito ofegante. Aí ele achou que deveria dar um basta, ia ser pai, né? Tava esperando a filha nascer e tudo. Aí ele falou, se eu continuar nesse ritmo, não vou ter condições de brincar com minha filha, tudo, quero mudar. E ele já estava muito no sobrepeso? Estava com 127 quilos. Aí não conseguia fazer praticamente nada de atividade. Aí ele tentou levar um pouco da disciplina que ele tinha em outras áreas, para essa parte da atividade física, né? E eu pedi para que ele tentasse seguir isso por 21 dias, que é o que a literatura mostra, onde é concretizado um novo hábito na sua vida, né? De domingo a domingo ele fazia atividade física, se alimentava de forma saudável e conseguiu eliminar 37 quilos. Hoje ele já consegue manter. Está compatível à altura dele? Já está dentro do padrão? Dentro do padrão? Já, né? Algum deles não conseguiu? Ou aluno ou aluna? Tem alguns que conseguem. Porque você tem fama de ser Caxias. Então, tem alguns que demoram um pouco mais de tempo, né, para conseguir o objetivo. Mas, assim, o que importa para mim, na verdade, né, tem o fator estético, que é o que as pessoas mais buscam, né, quando contratam um personal trainer. Mas o que mais importa para mim é tentar levar a pessoa até um hábito de vida mais saudável. Manter essa rotina de atividade física e de alimentação saudável por um período longo, né? Consequência é sentir-se melhor em todos os aspectos, né? Com certeza. Não é? Nós vamos e com equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Com equilíbrio na alimentação, podendo comer uma pizza de vez em quando. Claro, óbvio. Mas naquela compensada no treino. Claro, óbvio. Tudo na vida é equilíbrio. Eu acho que é a grande palavra de ordem. Nós vamos ao intervalo comercial e eu volto com o doutor Marcelo Protásio sobre as perguntas respectivas às lendas urbanas ou não, ok? Em relação à cirurgia bariátrica. Vamos faturar um pouquinho, né, Carlinhos? Estamos aqui na poderosa CBN, eu volto já com o estúdio CBN. Meu queridos ouvintes, voltamos aqui e eu disse a doutor Marcelo Protásio que eu tenho algumas perguntas, não sei se são lendas urbanas, né? Enfim, mas eu vou fazê-las. Doutor, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas são acometidas de algum comportamento, e aí serve também para a doutora Thaís Lopes, elas são acometidas por algum comportamento adverso, ou seja, algum hábito que elas não tinham antes da cirurgia e elas adquirem esse hábito como forma de compensação pós-cirurgia? Eu acho melhor Thaís começar, né? Veja bem, pós-cirurgia, o que acontece do ponto de vista emocional? Eu vou ficar na minha área, certo? Já certo, claro. Aqui, então, do ponto de vista emocional, que a gente tem que ficar realmente muito atento no pós-cirúrgico, que aí quando a gente fala processo pós-cirúrgico, a gente está falando de 1 ano e meio de cirurgia. A gente não está falando do pós-cirúrgico imediato. Então, pode ter uma alteração da imagem corporal. O que é essa imagem corporal? É a imagem que eu tenho em mente da forma do meu corpo. É semelhante a como a gente dirige um carro. Quando a gente olha para a vaga, a gente sabe exatamente se aquele carro entra ali ou não. A gente tem mais ou menos essa sensação com o nosso próprio corpo, de olhar para uma calça e saber se eu entro nela ou não. Então, assim, do ponto de vista psicológico, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque os primeiros 6 meses da cirurgia é onde tem a maior perda de peso. E aí a gente pode ter uma distorção de imagem corporal. A pessoa inicia o tratamento da bariátrica, sei lá, vestindo 52. E em 6 meses ela passa a vestir 46, 44. A mente dela ainda não está organizada. Não foi educada a se enxergar de outra maneira, Exato. Né? E aí a gente tem estratégias que a gente atua no consultório em equipe multidisciplinar para a gente trabalhar essa questão. Tem a questão das expectativas e frustrações em relação à cirurgia, a esse novo corpo. Algumas pessoas ficam flácidas, a grande maioria não precisa de uma cirurgia reparadora depois para retirar a pele. Então, assim, isso não tem como a gente prever, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho bem educativo. Agora, uma avaliação a minha pergunta, eu vou fazê-la mais diretamente, tá. e eu entendi essa parte fantástica, mas, exemplo, dizem que a pessoa que pós-cirurgia, ela tende a ter comportamentos de não fumava e começa a fumar. Sim, né? Sim. Não era, digamos, muito ativa sexualmente, passa a ser muito Perfeito. ativa sexualmente. Não falava sobre sexo e começa a falar muito sobre sexo. Certo. Eu ouvi algumas questões assim de pessoas próximas a quem fez a cirurgia bariátrica, né? Uhum. E há esses comentários, mas enfim, eu achava que tinha... Será que é uma lenda urbana? Por isso que eu perguntei, né? Perfeito. Por favor, doutor. Bom, a gente vê muito,
grande parte disso é lenda. De dizer que o paciente, por exemplo, falar, o paciente operou cirurgia bariátrica e agora vive bebendo muito. Sim, então, e a questão também do álcool. Muito exato. se falava. E comprovadamente que esses doentes adquirem essa compulsão por álcool é uma percentagem muito pequena dos pacientes. Certo. Muitos pacientes já eram abusadores de álcool, já eram compulsivos por compras, só que eles estavam em casa. E a autoestima deles melhora muito com o fato de estar magrinho, de poder usar roupas diferentes, de poder se expor à sociedade, de poder sair para o shopping. E aí algumas pessoas falam, olha, ele nunca foi assim de beber e agora vive bebendo. Isso foi a cirurgia bariátrica. Mas não, ele já tinha essa vontade antes. Agora ele está exposto à sociedade. Será pelo fato de as pessoas começarem a enxergá-lo como ser partícipe da sociedade, dos eventos, com né? certeza. Coisa que não fazia, né? Ou que não viam anteriormente. Para ter uma noção, mais de 70% da população hoje está sobrepeso. E muitos desses pacientes a gente não vê no Brasil. 60% da população no Brasil é sobrepesa. Isso é preocupante. É. E o senhor vai ficar muito rico. Não. Eu gosto de fazer contas, doutor? Eu sou rápido, viu? Tá bom, né? 60% já estão em sobrepeso. Os nutricionistas... Sobrepeso que não necessariamente é indicação de Claro, entendi, claro. Mas estão acima do peso. Acima do peso. E aí é que vem a importância hoje da nutrição, né? Do bom professor de educação física, da psicóloga para equilibrar ali o psicológico, né? Ficou bonito, mas no surte, não vai transar com todo mundo? Calma! Sim, eu queria abrir só um... Eu brinquei um pouquinho, mas mas de graça. Tá ficando rico, na verdade, é a indústria, hein? É a indústria que tá ficando rica, né? Então, as pessoas estão comprando muito alimento ruim. Então, acho que não, né? Não, mas vocês também tiveram, eu acho muito bom isso, né? A nutrição de 5 anos para cá, ela voltou e o psicólogo deixou de ser coisa de doido, né? Sim. Ainda bem, né? O nutricionista também de ser de hoje, porque eu digo que o que a gente faz o dia todo, né? Durante nossa vida é comer. Então, a gente tem que saber comer. Tem que saber comer, né? Então, e a gente desaprendeu a comer, que é a coisa mais simples no mundo, que é comer comida de verdade. Eu acho que assim... Respeitar a questão da fome, da saciedade. Exato. Tudo isso que é o que Thaís comentou lá, que você... Eu acredito que vocês juntos, nesse trabalho em conjunto, né? Vocês acabam devolvendo à pessoa uma série de coisas... Né? A gente tenta. A psicologia porque a gente estava conversando lá fora, é justamente isso, porque grande parte do meu, pelo menos, atendimento e da gente, é convencendo as pessoas que ela precisa dessa equipe, né, dessa equipe de vários profissionais em conjunto. Sim. Porque eu, André, sozinha, não vou conseguir atingir todos os campos, né? Eu não vou ver a parte e a questão de relação. Ok. Veja só, uma outra coisa também que a gente observa é que tem alguns pacientes que não têm histórico de sobrepeso e obesidade ao longo da vida. E aí, a partir de algum momento emocionalmente traumático, pode passar a ganhar peso. Dispara, né? Dispara. E aí, exemplos. Luto, desemprego, né? Então, é a realidade do nosso Brasil, né? Então, luto, desemprego, separação... alguma frustração, enfim. Então, é interessante como a questão emocional, parece que o que eu vou dizer agora é uma prolixidade na fala, mas não é. É para que as pessoas se atentem em casa. Como o emocional tem a ver com a estrutura corporal, né? Com certeza, a gente é isso daqui, né? É isso aqui, parou aqui, ou para o bem ou para o mal, vai ter uma possível consequência, né? Com certeza. E assim, a gente observa para além da obesidade, né? Como é que o aspecto emocional atua na vida da gente, de forma positiva ou negativa. Exato. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, sejam do ponto de vista pessoal, profissional, como é que eu lido com o meu corpo, alteração, às vezes, de sono, de apetite, enxaqueca, refluxo, né? Uma série de doenças físicas que a gente às vezes percebe que tem uma melhora absurda quando a pessoa está em terapia e também fazendo um acompanhamento médico adequado. Eu acho que psicologia é uma coisa maravilhosa, apesar de novo presidente. Agora a gente pode falar, né? Fiquei censurado durante 3 meses, não podia falar nada, minha gente. Mas óbvio que a gente não queria interferir na campanha, está eleita, agora a gente pode falar os pontos positivos, negativos de ambos os lados. E aí há uma declaração do presidente que diz que não acredita em psicologia. Presidente, por favor, né, essas falas não combinam, né? Toda a ciência que auxilia o ser humano, ela tem que ser previamente respeitada, e eu acredito muito nesse auxílio do bom psicólogo, como em toda a área, né? Sim. O bom psicólogo, o bom professor, o bom médico, a boa nutricionista. Eu acho que os efeitos em conjunto, eles são salutares demais para o paciente, né?
E assim, uma coisa importante também a salientar é que assim, o trabalho multiprofissional, tanto da obesidade quanto qualquer outro tratamento em conjunto de profissionais, a especialidade faz diferença. Faz, claro. Tanto na forma como o profissional tem conhecimento e como ele Doutora, transmite nós ao vamos ao cliente. Repórter CBN, mas volto com sua fala, viu? Perdoe minha deselegância momentânea, viu? Volto já. Olá, olá, queridos amigos, voltamos aí e todos os ouvintes fiquem atentos a este assunto, que é o critério da obesidade. O que é que você anda comendo, de que maneira você anda comendo, quais são os motivos de você andar comendo tanto, né? Então, tem que prestar atenção. Eu volto ainda para a senhora, doutora Thaís, porque eu comentava hoje, inclusive, em uma das escolas nas quais eu trabalho pela manhã, que as pessoas têm que voltar a ter um pouco de controle sobre si, né? Parece meio forte isso, né? Mas toda a fragilidade, né? O ser humano, de fato, ele acaba sendo responsável pelas suas escolhas, né? Desde a alimentação, né? As pessoas com as quais se relaciona. Eu acho que o ser humano tem que voltar a prestar mais atenção em si. A gente anda muito preocupado em satisfazer o outro, né? Suprir a expectativa do outro, né? Fique à vontade, Perfeito. doutora. Bem colocado. Uma coisa que eu tenho visto bastante no consultório, falando da psicoterapia, né? E não mais da avaliação da cirurgia. É que as pessoas têm adoecido muito de forma psíquica, de forma emocional, quando elas têm alguma situação na vida em que elas sentem que não têm o controle, que se sentem vulneráveis de alguma forma. Esse o principal motivo hoje em dia de as pessoas procurarem essa ajuda psicológica e psiquiátrica, né? Seja realmente a questão do luto, das perdas, o desemprego, né? As mudanças na organização familiar, né? Se a gente for falar agora dessa questão política que a gente viveu recentemente, quantas famílias, quantos amigos deixaram de ter boas relações porque não se toleram, né? Não se respeitam. Isso também é motivo, né, para a gente cuidar. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A carga excessiva de trabalho tem nos deixado extremamente ansiosos, tensos, sozinhos, né? Então, a gente precisa realmente dar um freio nisso aí e voltar a viver. Eu digo sempre assim que eu trabalho muito, mas eu só faço o que eu gosto, né, Carlinhos? Só vou no horário que eu gosto, eu tô todo enjoado. O pessoal fala, lá vem ele. Só vai no horário, 7 horas da manhã não vou 7 horas da manhã por dinheiro nenhum, pode botar 8, quer 8 eu vou, 7 não. Eu acho que as pessoas ficam meio sem opção, né? Eu sou uma pessoa ousada, obviamente, eu escolho as coisas, graças a Deus, assim, mas tudo que você faz, e aí eu concordo, tudo que você faz com muito prazer, dá muito certo. E aí até essa carga de trabalho parece que não é uma carga de trabalho, porque é tudo muito próximo ao que você, o que o faz feliz, o que o realiza, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas acaba não podendo falar, eu quero outro horário, eu quero isso, eu quero aquilo, e complica um pouco. Mas algo aí você fala que é importante, doutora, que é de as pessoas ficarem atentas a si mesmas, né? A cada dia mais, né? E observar como é que o corpo tem sinalizado, porque às vezes as pessoas buscam ajuda quando o corpo não suporta mais. Exato. Né? E o estresse inflama de alguma forma o corpo inteiro. Parabéns, viu? Enfim. Parabéns, viu? Obrigada. Gostei da senhora. E olha que pra gostar é complicado, viu, doutora? Tá bom? Eu sou Obrigada. bem exigente, viu? A senhora entende do que tá falando. Doutor Marcelo. Eu falei Márcia, ele Marcelo. Né? Doutor Marcelo, quanto tempo dura uma cirurgia bariátrica em média? Em média, 1h30, 1h40 mesmo? minutos. A felicidade é tão rápida assim. Graças a Deus, a cirurgia hoje a gente faz por videolaparoscopia, né? Que é uma técnica minimamente invasiva. Então, corte de 1 centímetro na barriga a gente faz. Mesmo? Entra com pinças, são pinças de videolaparoscopia, que o público leigo chama de laser. Sim. Cirurgia de laser. Sim. Então, no final da cirurgia fica um corte de 1 centímetro, 5 a 6 cortinhos de 1 centímetro. Que vai até ser sexy depois, né? Porque um corte às vezes dá uma série de fetiches, né, Carlinhos, né? Esse corte aqui, o que é, né? E isso possibilita uma recuperação muito precoce do paciente. O doente vai para casa 2 dias depois da cirurgia. Eu tenho um amigo meu que inclusive é diretor da nova escola agora, que é o Colégio 13 de Julho, que surge agora no Coração do Sagrado Filho, professor Mário Jorge, competentíssimo, ele faz, se muito, 4 meses. A metade dele já foi embora.
está ágil, feliz, né? Você vê visivelmente a diferença no comportamento. Literalmente, a metade dele deu tchau, foi embora, desapareceu, e a recuperação foi muito rápida. É sempre assim mesmo? É sempre assim porque a cirurgia é minimamente invasiva. Então, isso daí, quando a gente fazia a cirurgia aberta, que graças a Deus não se faz mais no serviço privado, a cirurgia aberta tinha muita dor, tinha complicações no pós-operatório, complicações da ferida operatória, o doente ficava 1 semana internado, tinha que usar dreno, nada disso mais que a gente faz hoje. Aí é o inferno astral, né? Tirar, não sei o quê, cortar, colocar dreno, eu desistiria. Né? Mas hoje, como você falou, 1 centímetro, né? Isso. E o resultado é eficaz demais, né? Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, tá? Doutor Tiago, o que é que o senhor recomenda aí agora como personal? Quem deve buscar um personal? Então, todos... Você está muito caro ainda, meu filho? Tô. Tá? Esse é o problema, tá vendo? Então, todo mundo... Quem deve buscar você para o trabalho aí de atividade? Eu sei que aquela cadeira tá terrível. É justo. Então, todos aqueles que sintam dificuldade de constituir um hábito de vida mais saudável, devem procurar um bom profissional, né, em todas as áreas, como já foi mencionado aqui, para iniciar esse hábito alimentar, psicológico e de atividade física para ter esse equilíbrio e conseguir uma vida mais saudável. Um resultado bacana, né? E é muito bom, né? E duradouro. Não adianta você se envolver nesses projeto verão, projeto odonto, com dieta bem restrita, que você não vai conseguir levar isso por um longo período. O ano todo, né? É bom ir gradativamente introduzindo isso e levar por muito tempo. As pessoas não podem querer resultados imediatos, E eu acho que é bom frisar também que na própria cirurgia bariátrica, a importância do educador físico junto com o exercício de resistência, que é de musculação, a gente observa que os pacientes que aderem a esse tipo de exercício, ele tem muito menos flacidez, justamente porque tem menor perda de musculatura, junto com a dieta associada, aquela pessoa que está em maior comprometimento. Então, eu acho que também tem esse lado que é extremamente importante frisar para quem faz a bariátrica também. A junção da nutrição com a atividade física hoje o perfeito, milagre, né? Da psicologia também. Sim. É o que eu disse, né? Eu fico no consultório lá. Eu fico lá no consultório, a maior parte aí convencendo a importância desses meus amigos, meus aliados, para justamente poder a pessoa conseguir ter o resultado perfeito. Eu acho que é fantástico. Assim, eu gosto muito quando vejo esses trabalhos em conjunto, porque é interessante você estar em uma sociedade que ela tem uma qualidade de vida, que ela tem saúde, né? E a pessoa que tem saúde está satisfeita consigo, a cabeça funciona de outra maneira bacana também. Oi, doutor Marcelo. Só complementando essa importância, que eu sempre bato muito na tecla da importância da equipe multidisciplinar. Então, com certeza alguém já conhece alguém que foi operado de cirurgia bariátrica e voltou a engordar. Existe. Verdade. Em literatura, 5% apenas. Muito pouco. Por que isso acontece? Porque acontece, na grande maioria das vezes, por quê? Porque o paciente ele não decidiu mudar de vida. Então é isso que eu bato muito na tecla. O paciente precisa de uma boa avaliação com o psicólogo, com o Thaís. Precisa de uma boa avaliação da nutricionista, que temos Andréa Fraga e temos Beatriz Leite, que também atende lá com a gente, na Clínica Gastros. Precisa de uma boa avaliação com o nosso educador físico, com o Tiago. Então, se o doente acha que a cirurgia bariátrica vai ser uma realização de sonho, vai ser uma máquina de sonho, operou e vai emagrecer e vai ser saudável, graças a Deus. Nada disso. Ele vai fazer um casamento para o resto da vida com o psicólogo, com o nutricionista, com o educador físico, com o cirurgião. É muito mais complexo do que uma cirurgia de hérnia e cirurgia de vesícula. Há uma hora em que o paciente, obrigado. A hora em que o paciente, ele equaliza melhor a questão da cabecinha, doutora, e fala assim, olha, a psicologia pode diminuir o tempo do psicólogo e ficar mais com o nutricionista, com o educador físico, não é? Há uma hora em que isso fica mais tranquilo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica sempre recomenda que o acompanhamento psicológico seja feito por no mínimo 18 meses, que é esse período aí de 1 ano e meio em que há grande mudança de vida, de estilo de vida, de emagrecimento, mudança da autoestima, mudança na forma como a pessoa se relaciona com as outras pessoas, também por conta dessa autoestima. Então isso é muito relativo, né? Tem pacientes que ficam muito bem, a grande maioria fica muito bem, né? E às vezes não precisa fazer um acompanhamento de longo prazo, né? Pode vir ao consultório para fazer reavaliações e a gente percebendo como é que ele tem reagido às mudanças.
mas só colabora, só contribui. Não tenham medo da psicologia. Psicologia não é para doido, como muita gente mas diz também, por se aí. for, tá tudo ótimo. A gente tá aqui é pra De ajudar médico e doido, as né? pessoas. Todo mundo Não, resolvendo o problema, tá, mas eu a tô gente- dentro, entendeu? Estamos aqui pra gente descobrir a nossa melhor versão e o psicólogo tá aí para ajudar. Verdade, viu? Parabéns a vocês todos. Doutor, faça as honras por todos os seus pares lá da clínica, por favor. Bom, nós, como já falei, nós fazemos parte da Clínica Gastros, né, que é o núcleo integrado em cirurgia digestiva, e estes que estão aqui, nós fazemos parte do núcleo de tratamento da obesidade. Então, eu sou cirurgião bariátrico, Marcelo Protásio, o Thiago Nery é nosso educador físico, temos 2 nutricionistas, que é a Andrea Fraga está aqui, e Beatriz Leite, que não pôde estar, e Thaís Lopes, que é a nossa psicóloga. E nós não abrimos mão que sejam esses os avaliadores para o nosso paciente, porque eu tenho certeza que eu estou cercado de bons profissionais. Verdade. Se eu abro mão para outro profissional, não, vai ser o outro profissional, o outro nutricionista do convênio, vai ser outro nutricionista que me indicaram que é mais barato. A gente não aceita. Tem um olhar diferenciado, né? No caso, Exato. né? Nós sabemos que todos aqui somos especialistas em obesidade. Então não dá para abrir mão disso. Senão não vou ter o resultado que eu espero. E o paciente vai se frustrar e os resultados vão ser ruins. E a gente não quer isso. Então nós fazemos parte da Clínica Gastros, que atende lá no Centro Médico Jardins, na sala 207. Nós temos um site que é o www.clinicagastros.com.br. Temos um Instagram, que é o Clínica Gastros. Temos um novo site de cirurgia bariátrica que está sendo lançado agora, que é o bariátricagastros.com.br. E tudo isso vocês podem acompanhar, tanto no site como no nosso Instagram. Vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo, as atualizações. Nós vamos frequentemente para eventos, fazemos questão de participar dos eventos da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, como psicólogo, como nutricionista, como cirurgião. A gente sempre vai para esses eventos. Até para acompanhar a evolução do processo. Para acompanhar, né? E para se atualizar. Claro. Que é importantíssimo. Ok. O que significa isso? Aqui. Nosso assessor de marketing aqui, Felipe, está nos lembrando do YouTube. Nós Sim. temos um canal no YouTube da Clínica Gastros e no Facebook também temos o nosso canal, que é o Clínica Gastros também. E lá vocês dão dicas e encaminhamentos, né? Para as pessoas ficarem mais... A Clínica Gastros, ela tem esse núcleo, que somos nós aqui em cirurgia bariátrica, Sim. mas existe o núcleo de coloproctologia, que é um cirurgião proctologista, Dr. Sim. Felipe Torres, um cirurgião especialista em hérnia, que é o Dr. Paulo Vicente, Sim. e existe uma enfermeira estomaterapeuta que cuida de feridas em Perfeito. geral. E nós temos toda essa avaliação de e o nosso anestesista, que é o Dr. Alderlan Carvalho, que anestesia todas as nossas cirurgias. Ou seja, na verdade, vocês juntaram forças para que a comunicação entre vocês ela fique melhor, digamos assim, né? Exato, Quer dizer, exato. o anestesista que já tem contato com você que é cirurgião, o pós-cirúrgico com a enfermeira e depois a alimentação com a doutora Andrea Fraga, depois a doutora Thaís e Thiago aí, depois que é parte da consistência do resultado aí que é a educação física, né? Exatamente. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, tá bom?